Mateus, nós vamos ler o capítulo 20, a partir do versículo 20. Mateus 20, 20. Diz assim: Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Como nós estamos aí falando a respeito de resposta, né? Essa foi uma das respostas que Jesus deu para uma mãe. E esse pedido, irmãos, ele vem acompanhado de uma mãe com seus 2 filhos chegando diante de Jesus e ela fazendo um pedido. Só que esses 2 filhos não eram, vamos dizer assim, os filhos qualquer, não eram filhos de que ninguém conhecia, mas esses filhos eram Tiago e João. Quando a gente lembra do círculo de apóstolos, de discípulos mais próximos de Jesus, era Pedro, Tiago e João. E esses 2, Tiago e João, eram primos de Jesus. Ou seja, quem chega diante de Jesus para fazer um pedido é a sua tia. E você sabe como é complicado você negar algum pedido para algum familiar, né? E quando Jesus está lá então, e chegam essa mãe com seus 2 filhos se aproximando dele, é interessante que a mãe que chega perto deles, ela faz um gesto muito característico de alguém que ama Jesus, de alguém que adora Jesus, de alguém que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como sua tia, eu estou ansiosíssimo para ver a cara do Vitório. Eu imagino que essa mulher aqui também devia ter ficado muito ansiosa quando ela ficou sabendo que Maria ia dar à luz a um filho. E eu tenho certeza que ela também deve ter visto o crescimento de Jesus, até ter certeza que ele era filho de Deus e que ele era o Messias enviado. Só que você imagina a tia chegando diante de Jesus e ela toma uma atitude de se prostrar diante de Jesus. Sabe, irmãos, quando nós lemos Mateus e nós vemos o Sermão do Monte, Jesus falando sobre a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso começa você adorando a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E quando fala a respeito disso, essa mãe, ela chega diante de Jesus, reconhecendo aquilo que Jesus é. E Jesus, então, olhando para essa mulher, ele pergunta: o que você quer? Só que essa mulher, como uma mãe, geralmente a mãe, ela sempre vai pedir alguma coisa boa para o filho, né? Difícil, ou pelo menos quase impossível, você achar uma mãe que odeia teu filho ou que não quer que seu filho seja absolutamente ninguém na vida, que não tenha nenhuma posição importante, que não seja nada. Já as mães sempre desejam coisas boas para os seus filhos.
E quando essa mulher chega diante de Jesus, ela faz um pedido muito inusitado, porque geralmente as pessoas chegavam diante de Jesus pedindo cura, que ele fizesse alguma coisa por elas, mas ela vai pedir algo que demonstra muita sabedoria, mas que ao mesmo tempo demonstra um desconhecimento daquilo que ela está pedindo. Porque ela chega diante de Jesus, irmãos, ela pede para que um filho se assente à direita e o outro filho se assente à esquerda de Jesus. E naquela época, era muito levado em conta o pedido de uma mulher, o pedido de uma mãe. Tanto no círculo judaico, quanto nos círculos romanos, o pedido de uma mãe era muito considerado. E assentar à direita ou à esquerda simbolizava que eram as pessoas mais importantes. Você está sentado de um lado direito ou esquerdo de um rei é porque você é uma pessoa muito importante. E quando ela pede isso para Jesus, Jesus imediatamente responde para ela que ela não sabe o que ela está pedindo. E que ela não sabe o que ela está pedindo, que muito menos. Será que ela vai conseguir beber o cálice que ele mesmo vai beber? E sabe, irmãos, quando fala desse cálice, não está falando de um cálice que tem algum tipo de bebida, mas esse cálice que Jesus está falando aqui é o cálice da sua morte. É uma metáfora, beber o cálice é uma metáfora para sofrimento. Jesus, lá em Mateus 26, 39 a 42, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E no 42 ele fala de novo: se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus está literalmente perguntando para ela: você vai morrer a morte que eu vou morrer? Você vai sofrer aquilo que eu vou sofrer? Você não sabe o que você está pedindo. Só que como Jesus estava usando uma ilustração nesse momento, eu acredito que provavelmente eles não devem ter entendido muito bem. Responderam: podemos. Mas é claro que a gente pode beber o cálice que o Senhor vai tomar. É óbvio. Eu acabei de fazer um pedido para o Senhor fala que eu não sei o que está pedindo, e se for para beber um cálice e o meu pedido se concretizar, eu bebo. Mas Jesus responde que certamente eles vão beber desse cálice, mas que se assentar à direita ou à esquerda dependia do Pai, os lugares que foram preparados pelo seu Pai. Só que sabe, irmãos, quando Jesus fala que certamente eles vão beber desse cálice, não era que Jesus estava dizendo que eles iam literalmente ter a mesma morte de Jesus, mas de que a morte de Jesus, o cálice que Jesus bebeu, iria trazer para eles a vida eterna. A vida eterna. E sabe, quando Jesus fala a respeito disso ainda, Tiago, para vocês terem uma ideia, foi o primeiro mártir entre os 12 apóstolos. Está lá em Atos 12, 2. João, ele viveu até cerca de 90 anos e depois também morreu. Mas eles beberam do cálice porque eles têm da vida eterna. E essa noção de que todos, de beber o cálice, é que Jesus, ele não vai determinar o lugar que as pessoas vão sentar no reino, mas de que o importante para ele é as pessoas entrarem no reino, é as pessoas o aceitarem, receberem do Espírito Santo, terem fé e crerem que ele é o Filho de Deus. E que mais importante do que eu saber onde eu estarei no céu, é saber que eu estarei lá por causa de Jesus Cristo. Quando Jesus continua falando, os discípulos em volta ficaram indignados. Eu imagino Pedro. Pedro olha para os dois e fala:
Poxa vida, a gente pescava junto, a gente tinha uma empresa de pesca junto. Nem para sua mãe falar de mim lá também, nem para sua mãe lembrar do melhor amigo de vocês dois. Pedro, todo raivoso, né? Ele deixava os seus sentimentos à flor da pele. E os outros discípulos também ficaram indignados. Pô, mas que história que é essa? Vocês fazendo isso aí? Mas sabe, irmãos, uma coisa que Jesus já tinha falado, era lá em Mateus 19. Quando o jovem rico chega para falar com Jesus, e ele fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, os discípulos começam a fazer alguns questionamentos para Jesus, mas Jesus vai falar o seguinte, Mateus 19, 29, ele fala: e todos que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Então Jesus já estava explicando para eles qual era a lógica do reino de Deus. De que a lógica do reino de Deus era que os últimos seriam os primeiros, e que aquele que tivesse deixado todas essas coisas por Cristo receberiam 100 vezes mais e herdariam a vida eterna. Só que quando nós chegamos nessa parte, e Jesus vai responder para essa mãe o questionamento que ela tem, e o questionamento que surge diante dos discípulos, ele fala que nas nações, os governantes, que são as pessoas mais importantes de uma nação, elas dominam sobre as nações, e de que pessoas importantes exercem poder sobre essas nações. E sabe, Jesus fala isso porque naquela época, o pior exemplo que ele poderia dar para algum judeu, para algum seguidor dele, era uma nação de gentil, uma nação de pessoas que não eram judeus. E quando Jesus dá esse exemplo para eles, ele dá um exemplo no sentido de que nas nações em volta deles, se você lembrar também de Nabucodonosor, as coisas terríveis que ele fez, que outros reis terríveis também fizeram, de que as nações em volta deles, elas eram governadas por gentios, e que esses gentios, eles oprimiam as pessoas, eles traziam escravidão, eles perseguiam, matavam, e também de que pessoas importantes da nação apoiavam essas atitudes tiranas que os reis daquela época tinham. Então é como se Jesus começasse a fazer um contraponto aqui. Ele mostra para a mãe o seguinte: olha, você está pedindo que o seu filho se assente à minha direita e à minha esquerda, para que eles sejam pessoas importantes no meu reino. Mas no reino dessa terra, as pessoas importantes, os governantes importantes, eles exerciam domínio sobre as nações, e eles faziam com que o seu poder tivessem sobre elas, mas de que não vai ser assim entre vocês, de que aquele que quer ser importante, ele precisa ser um servo, de que aquele que quer se assentar ao lado de um governador, ao lado de um rei, ele precisa servir. E que aquele que quiser ser o cara mais importante de uma nação, o primeiro, ele precisa ser escravo. Então, é um raciocínio completamente diferente daquilo que a própria mãe e que os próprios discípulos estavam nas suas cabeças. Sabe, irmãos, em Daniel 7,14, Daniel fala a respeito do filho do homem, do filho de Deus. Ele fala o seguinte, não precisa abrir sua Bíblia não. Daniel 7,14 fala o seguinte: a ele foram dados autoridade, glória e reino,
Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Quando Jesus vai falar para eles a respeito dessas coisas, a mente dos discípulos está de que o Filho de Deus, ele iria exercer domínio e poder sobre as nações. Só que quando Jesus Cristo vem e fala essas coisas para eles, é como se desse um curto-circuito. E sabe o que é interessante, irmãos? Porque quando nós falamos a respeito dessa mãe que veio falar com Jesus, ela fez as coisas certas. Ela reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus, ela chegou diante de Jesus, ela se prostrou, e então ela falou. Só que o problema que essa mulher enfrenta não é aquilo que ela pensa que Jesus é, não é aquilo que ela faz na hora que encontra Jesus, mas ela faz um pedido errado para Jesus. Ela faz um pedido para Jesus que, na verdade, não está de acordo com a Bíblia. Ela faz para Jesus um pedido que Jesus não pede para ela fazer. Ela, apesar de amar Jesus, de adorar Jesus, de servir a Jesus, de se prostrar diante de Jesus, ela pede, mas ela pede algo errado. Ela pede algo antibíblico. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse tipo de coisa acontecendo na Bíblia, é muito importante que a gente vê a tia de Jesus. A gente vê a tia de Jesus pensando assim, poxa, eu sou a tia dele, ele é meu sobrinho, esses dois aqui são primos de Jesus, eles conhecem ele desde muito tempo atrás, eles participaram desde o início do ministério de Jesus, eles presenciaram milagres, eles viram tudo quase que Jesus fez, eles estão ali no grupinho dos 12, e mais do que isso, eles estão no grupinho mais próximo de Jesus. Mas sabe, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos que talvez ela possa estar com o seu coração de mãe, pedindo para que seus filhos fossem importantes, mas apesar disso, o coração dela não estava na vontade de Jesus. O coração dela não estava pedindo algo para Jesus que era da vontade de Deus. O coração dela estava pedindo algo para Jesus de que literalmente não era na Bíblia, de que não era algo que estava de acordo com a palavra de Deus. E sabe, isso vem para nos fazer um alerta de que o que nós estamos pedindo para Deus? Qual é a resposta que nós pedimos para Deus? Será que os nossos pedidos, eles estão de acordo com a palavra de Deus? Será que se aquilo que eu oro, ele está de acordo com a Bíblia? Sabe, é tão importante nós fazermos essa reflexão, que é tão antagônico a gente pensar como se, vamos supor, políticos corruptos recebem propina, eles vão lá, fazem uma oração, Deus, obrigado por essa propina. Faz sentido isso, irmãos? Faz sentido você estar no pecado e querer orar como se a oração fosse purificar aquele seu pecado sem arrependimento? Como se aquela oração iria transformar uma coisa que não é da vontade de Deus em algo que é da vontade de Deus? E sabe, irmãos, uma das coisas mais importantes que esse versículo também nos mostra, que essa passagem nos mostra, é a respeito das expectativas que as mães têm a respeito dos seus filhos. Nas próximas passagens, quando Jesus leva esses mesmos três, Pedro, Tiago e João, para orar, Jesus vai lá, chama os três para orar, aí Jesus fala para eles, espera aí um pouquinho que eu vou ali orar sozinho e já volto. E aí, vocês oram também.
Aí Jesus sai, vai no seu canto orar, aí ele volta, estão dormindo. Será que essa era o que a mãe talvez estava esperando dos seus filhos, irmãos? Será que a mãe, quando chegou diante de Jesus, foi pensar que um dia Jesus ia chamar eles para orar, mandar eles orar, Jesus ia se mandar na hora que voltasse a pegar os 3 dormindo? Será que isso demonstra a atitude das pessoas mais importantes do reino? Mas que sabe, irmãos, você como mãe ou como pai, eu ainda não sou, mas precisamos ter as expectativas corretas pelos filhos. De que, às vezes, você pensa uma coisa, e às vezes você ora por uma coisa, mas você também precisa ter noção daquilo que você pede e por aquilo que você está orando. Entender as coisas que você pede. Sabe, irmãos, a mãe talvez não sabia aquilo que ela estava pedindo, e infelizmente ela pediu errado. Uma coisa engraçada, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja, e aí era uma igreja menor, e aqui o púlpito ficava muito perto da primeira fileira. Aí eu fui orar, e aí a criança pegou, mano, um carrinho. Aí eu, meu Deus, meu pai. Aí a criança pegou o carrinho e começou a socar a cadeira na minha frente, assim. Eu falei, nossa, Deus amado. Aí eu continuando a oração assim, parece que quanto mais eu orava, mais ela batia na cadeira. E aí eu orando, a criança não parava. E a mãe sentada atrás. E a mãe olhando aquilo lá. Eu falei, nossa, pai, eu acho que eu vou ter que... Eu não sei de quem eu coloco a mão para expulsar, se é da mãe ou se é do filho. E aí eu falei, meu Deus, não é possível. Mas sabe, irmãos, às vezes a mãe dessa criança fala, ele é um anjinho, mas acho que está quase nascendo um chifrinho nele. Mas aí, irmãos, quando fala a respeito disso, é de que você como mãe, você tem que saber aquilo que você ora para o seu filho, saber aquilo que ele precisa, saber que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode mudar e transformar. Mas saber, minha irmã, que teu filho não é perfeito, e que ele erra e muito, que ele também é pecador e que ele precisa muito da graça de Deus. E sabe, irmãos, quando Jesus está falando, ele vai falar a respeito desse raciocínio. E quando ele vai finalizar, no versículo 28, ele fala o seguinte: como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, lá em Romanos 5,15. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Romanos 5,15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou
para muitos. A graça de Jesus Cristo, um só homem, transbordou para muitos. E sabe, irmãos, quando Jesus finaliza dessa forma, ele fala a respeito do raciocínio do reino, de que quem quer ser o primeiro deverá ser escravo. E ele mostra que essa disputa de posição que estava acontecendo entre a mãe querer os 2 filhos do lado dele, não fazia sentido. Porque se eles realmente fossem servos, se eles realmente quisessem ser importantes, o desejo no coração deles era servir os outros, que estariam sendo considerados mais importantes que eles. Era quando eles olhassem para os outros discípulos, eles considerassem aqueles discípulos mais importantes do que eles mesmos. E por mais de que esse sentimento devesse estar no coração do discípulo, essa mãe, por mais que amasse os seus filhos e queresse que eles estivessem numa posição importante, ela devia saber que no reino de Deus, todos seriam importantes, que nenhum que o Pai trouxesse atrás de Jesus seria lançado fora, de que todos eles, irmãos, teriam seu lugar no reino de Deus. E quando Jesus fala a respeito de dar a sua vida como resgate, ele fala da sua morte, de que o maior exemplo de alguém que ama os outros, o maior exemplo do raciocínio do reino de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. De alguém que, não se importando ser Deus, de estar na glória, de ter todas as coisas junto com o seu Pai, de não ter nada do que reclamar, de não ter nada do que sofrer, de não ter nenhuma doença de enfrentar, de não ter nenhum pecado para vencer, de que apesar disso, ele veio, ele sofreu, ele nasceu como nós nascemos, como uma criança nasce, ele cresceu como qualquer um de nós cresceu, e ele foi morto por nossos pecados, de que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e que hoje no reino de Deus, o nosso raciocínio não é onde eu vou estar, mas o nosso raciocínio é onde eu vou servir. O meu raciocínio não é que posição que eu vou poder alcançar, mas o meu raciocínio é quem eu vou poder servir. Não é simplesmente aquilo que eu vou receber, mas é aquilo que eu vou dar. E um problema muito enfrentado nas igrejas hoje em dia é que igreja virou um self-service. Você geralmente vai pesquisar uma igreja, escolher uma igreja, não pelas pessoas, não pela afinidade, mas por aquilo que a igreja oferece. É como se eu fosse numa academia. Nessa academia, você paga X e você tem direito a isso, direito a isso, direito a isso, direito a isso. Tem X, tem X, tem X coisas. Beleza. Aí no próximo dia você vai em outra academia. Legal, aqui é assim, você ganha isso, ganha aquilo. Beleza, eu vou lá na outra então. Aqui você vem, aqui tem essa programação, tem isso, tem aquilo. Mas igreja são pessoas. Quando nós vamos na igreja, é claro que nós viemos aqui para nos reunir, para adorar, para ouvir a mensagem do Senhor. Mas tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, é para nós servirmos. Não existe pessoas que não servem no reino de Deus. Tenha isso na sua mente, irmãos. Igreja não é um lugar que você vai só para receber. Igreja é uma família que você ama. Igreja não é um self-service que você vai lá, escolhe. Mas igreja é um lugar que nós vamos e servimos. Que você no teu coração, irmãos, tenha isso cravado. De que
que nós aqui, como igreja, a nossa mentalidade é em servir. E servir, muitas vezes, você pode ler esse versículo e pensar em alguma decepção que você teve na igreja. Você pode pensar em pessoas que às vezes não estiveram do seu lado de alguma maneira, ou que talvez você pediu algo e elas não te atenderam. Mas eu peço para que você tenha misericórdia, se isso um dia aconteceu com você ou com outra pessoa. Você tenha misericórdia de reconhecer que muitas das vezes aquela pessoa estava passando por um outro problema, de que talvez aquela pessoa estava enfrentando algo pior do que você estava e não conseguiria te ajudar. Misericórdia, irmãos, porque quando nós estamos na igreja, nós amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, que no teu coração, irmão, você possa ter misericórdia com talvez as decepções e as tristezas que você já teve. E eu quero te falar que você é alguém muito importante para Deus. Que talvez, quando eu te encontrar no céu, eu espero que eu te veja do lado de Jesus, do lado de Deus, mas só o Pai sabe. Mas eu espero, irmãos, que nós um dia nos encontraremos lá. E que nós tenhamos em mente, como está lá em Colossenses 3,11, de que na nossa vida já não existe diferença entre grego e judeu, incircunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Cristo é tudo para a sua igreja, e Cristo está em toda a sua igreja. Cristo está na sua igreja, e nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da revelação de quem Jesus é. Nós precisamos pedir coisas para Deus que são bíblicas, que são de acordo com a vontade de Deus, que são de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Tiago 4,3 fala: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E talvez essa mãe estava ali na vaidade de querer seus filhos. Mas, irmãos, quando nós falamos em conhecer a Deus, a Bíblia fala de que até os demônios creem em Deus e tremem. E que quando nós cremos em Deus, se nós cremos que Deus existe, se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nós possamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Porque conforme nós crescemos no conhecimento de Deus, conforme você cada dia mais crescer na sua oração, na Bíblia, nos seus estudos, na unidade na igreja, cada dia mais você vai compreender e conhecer a Deus. E você vai começar a reconhecer no seu coração se aquele pedido que você vai fazer para Deus, se aquilo é uma vaidade sua, ou se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Se aquilo é um desejo seu de talvez ser superior, se aquilo é um desejo seu que talvez esteja sendo deturpado pelo seu pecado, ou se aquilo é algo que o próprio Deus colocou no seu coração. Se o próprio Espírito Santo plantou aquele motivo de oração no seu coração. Sabe, irmãos, que nesse crescimento no conhecimento de Deus, você possa experimentar os seus desejos sendo transformados, a sua mente sendo transformada, o seu coração sendo transformado, porque cada um de nós estamos caminhando dia após dia, crescendo dia após dia. Quando a gente chegar lá no céu, lá na glória de Deus, nós vamos continuar dia após dia, crescendo no conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus é tão maravilhoso que a gente pode passar a eternidade
e nunca conheceremos por completo. Não vai existir um dia onde nós chegaremos e falamos: eu sei tudo de Deus, eu sei todas as coisas de Deus. Mas, irmãos, que o seu coração venha ansiar por conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Às vezes a gente vê pessoas importantes dando entrevistas, vê jornalistas que viajam metade do globo terrestre para entrevistar um cantor, um ator, uma pessoa famosa. Às vezes tem pessoas que chegam diante dos seus ídolos e desmaiam. Mas quão maravilhoso é eu e você pudermos chegar no nosso quarto, fechar a nossa porta e encontrarmos com o Rei dessa terra, encontrarmos com o Rei dos reis, Senhor dos senhores, de que não existe outro além dele, de que não existe um homem que pode alcançar a posição igual a Deus, de que ele criou os céus e a terra, e de que quanto mais você conhece ele, mais você está conhecendo aquele que te conhece mais do que você mesmo, e que aquele que é perfeito para moldar o seu coração de acordo com a vontade dele, aquele que é poderoso, irmãos, para consertar talvez as arestas do seu coração, aquele que é poderoso para mostrar para você aonde ainda existem pecados na sua vida que você precisa vencer, aquele que é poderoso, irmãos, para poder te fazer uma pessoa salva. Ele quer te conhecer. Ele quer te conhecer. E conhecer não é porque ele sabe teu nome, não. Conhecer, quando vai essas palavras de conhecer, conhecer de ter um relacionamento íntimo, de ter um relacionamento próximo. É óbvio que Jesus te conhece, mas conforme você abrir o seu coração para Deus, saiba que isso também vai ser uma via de mão dupla. Que o conhecimento que você tem de Deus, conforme você se abre para Deus, ele vai aumentar ainda mais na sua vida. De que você, meu irmão, assim como essa mulher, ela chegou diante de Jesus e pediu: ô Jesus, aquilo lá para os meus filhos. E que talvez esses pedidos não estavam no coração de Jesus. Que você, meu irmão, possa crescer no conhecimento de Jesus, para que quando você for pedir algo para Ele, Jesus possa olhar para o seu pedido e falar: é isso que eu queria que você pedisse, é isso que eu queria que você orasse, é isso que eu queria que o seu coração se transformasse, são esses os pensamentos que eu queria que você tivesse, são esses os sentimentos que eu queria que você tivesse. Sabe, irmão, que o anseio do teu coração seja conhecer e conhecer a Jesus Cristo e ser moldado por Ele. Amém? Para que quando você for orar, Jesus fala, olhe para o seu pedido e fala: é isso que eu queria ouvir de você. Amém? Glória a Deus.